Então, vamos para mais uma aulinha sobre embalagens biodegradáveis. Aqui eu trouxe os dados que eu consegui, os dados de 2016, tá? Os dados mais recentes que eu consegui para nós aí, sobre isso. Então, olha lá, o Brasil, ele é ocupa o quarto lugar em descarte de embalagens no mundo. Então, né, ele só está atrás de Estados Unidos, China e Índia. Mas se você quer comparar, por exemplo, a população de China e Índia com a população do Brasil, Estados Unidos, tudo bem que a gente sabe que é capitalista, muito consumista, mas esses, né? Então, o Brasil, de fato, ele ocupa uma posição elevada aí com relação ao descarte, um descarte de qualquer jeito. Isso tem a ver com a nossa educação também, né? Aqui em 2016, ó, o mundo descartou 242 milhões de toneladas de plástico, 12% do total do resíduo gerado. Então, 12% do total de resíduo gerado é embalagem de plástico no mundo, tá? O que eu falei para vocês em aula passada, que 30% das embalagens que nós descartamos no Brasil são embalagens de plástico, né? Então, 19% desse lixo a nível mundial são embalagens de plástico, tá? Aqui no Brasil, ó, 16,5% de plásticos rígidos e filmes flexíveis são reciclados. Ó, que bom, a gente já está conseguindo reciclar 200 mil toneladas por ano, mas ainda é muito pouco, pelo que é gerado. Então, as embalagens biodegradáveis, elas são uma solução ecológica, visto que agora, hoje em dia, a gente já tem essa preocupação ecológica, né? Nós nos preocupamos com a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É nós vivermos o hoje, gastando o mínimo de recurso natural possível, a fim de que nós consigamos deixar resíduos naturais para gerações futuras, para os meus netos, para os meus bisnetos e assim por diante. Porque se a gente acabar com tudo hoje, as gerações futuras não vão poder usufruir. Tudo bem? Para a gente entender essa tal da embalagem biodegradável, a gente precisa entender alguns termos que são associados a ela. Quais são esses termos? Né? Primeiro, definir o que é embalagem biodegradável. Como o próprio nome diz aqui, se a gente separar em dois, degradável é aquilo que se degrada, bio, vida. Então, quando eu falo biodegradável, é aquilo que se através de uma vida. Que vida que são essas? São os micro-organismos. Então, os micro-organismos que são capazes, ou a própria terra que é capaz de degradar, no caso, essas embalagens. Né? Então, eu coloquei aqui, ó. As embalagens biodegradáveis se degradam de forma natural através de processos orgânicos promovidos pelo próprio meio onde estão, sem causar efeitos nocivos aos ecossistemas. Então, eu não vou causar impacto ambiental quando eu uso embalagem biodegradável, tá? Vamos ao que diz a ABNT. Segundo, né, o que significa a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tudo que se refere à parte técnica é a ABNT que controla. Então, segundo ela, uma embalagem biodegradável deve ser quebrada por micro-organismos. Aqui, micro-organismos, a grafista está escrita errado, tá, gente? Acho que já falaram para vocês. Eu peguei aqui, então, ou a gente escreve micro-organismos com um O só, ou a gente escreve micro-organismos. Tá? Essas duas formas. Essa aqui que eu coloquei está errada. Então, quando aparecer de novo, desconsiderem ela, por favor, e imaginem esse aqui. Então, mas voltando. Então, segundo a ABNT, uma embalagem biodegradável deve ser quebrada por micro-organismos, como fungos e bactérias, em pedacinhos menores que 2 milímetros. E esse processo não pode demorar mais de 90 dias, sendo considerados também os níveis de toxicidade envolvidos nesse processo, né? Envolvidos nesse resultado, como as emissões de CO2. Por quê? O que CO2 causa mesmo? Ele causa o efeito estufa. Nossa, professora, mas na aula passada você falou que o CO2 era bom, que ele era bacteriostático, que não sei o que tem, que ele era utilizado em embalagem controlada, em atmosfera controlada.
Sim, eu falei que o CO2, ele pode ser tanto vilão quanto mocinho, dependendo de onde ele esteja, né? Eu falei que ele tanto é para o bem quanto para o mal. Ele tem um aspecto positivo ou negativo, tá bem? Aqui no nosso caso, na degradação, tem alguém com o microfone aberto que eu não consigo ver quem é? Vocês poderiam verificar, por favor, e desligar? Obrigadinho. Continuando, vamos lá? Então, voltando aqui no CO2, né? Na parte de degradação do micro-organismos, eu vou ser bem, como que eu vou dizer aqui? Bem chula na comparação que eu vou fazer, tá bem? Mas vamos imaginar nós, quando nós comemos, certo? Nós comemos, consumimos. E aí, nosso organismo faz a digestão e na digestão a gente consegue liberar, né, os excrementos, são as fezes, o xixi e a gente solta gases também. É normal essas três coisas. Os micro-organismos é a mesma coisa. Quando ele degrada a matéria orgânica, ele vai soltar gases, que é o CO2, o gás metano, tá? Ele vai liberar líquidos, que no caso os líquidos do micro-organismo é o álcool, que para nós é ótimo, né? O etanol, inclusive, é proveniente da fermentação de leveduras, e o excremento, no caso, que pode ser, que nós vamos ver, o composto, o biocomposto, que pode ser utilizado como fertilizante e tudo mais. Então, os excrementos do micro-organismo são úteis também para a natureza, tá? Com exceção do gás metano e o CO2, que eles podem ser recolhidos de outras maneiras, tá? E serem utilizados de outras maneiras ao invés de ser mandado para o ambiente. Vamos lá. Voltando. Alguns exemplos de embalagens biodegradáveis são as de papel, as de celofane, que são produzidas através da celulose, as de resíduos vegetais e até mesmo opções de plástico biodegradável que existe já no mercado, bem raro, mas já existe. Esses resíduos vegetais, pode ser, por exemplo, tempos atrás eu vi uma embalaginha feita a partir de bagaço de cana, né? Espera só um minuto. O celular ficou doido. Eu, hein? Começou a mexer sozinho, o celular sai para lá. Ui, voltando. Tá, termos utilizados, então. O que é biodegradável? Nós vimos lá embalagens biodegradável, né? Biodegradável é aquela substância decomposta por micro-organismos. E esses micro-organismos podem ser aeróbios ou anaeróbios. Acho que vocês já viram esses dois termos lá em microbiologia, né? Aeróbios são aqueles micro-organismos que precisam de oxigênio para se desenvolver. E os anaeróbios são aqueles que, pelo contrário, não precisam e não podem com oxigênio, tá? Eles são convertidos em energias e produtos orgânicos. Então, isso é o biodegradável. O que é compostagem? Processo biológico em que os micro-organismos transformam matéria orgânica num material semelhante ao solo, que dá origem que a gente chama de composto. É um composto escuro que pode ser utilizado como fertilizante do solo e tudo mais. Oxidegradação é a degradação feita a partir da oxidação. Oxidação é na presença de oxigênio, podendo ou não ocorrer a biodegradação, ou seja, a degradação por micro-organismos. Fotodegradação, degradação através da luz ultravioleta, podendo ou não também ter a biodegradação. Então, nós temos, nossa professora, mas a luz é capaz de degradar substâncias? É capaz, tá? Continuando, então, termos utilizados aí. Compostável, produto biodegradado sob condições controladas de umidade, oxigênio e calor. Materiais orgânicos são biodegradados em 180 dias ou menos. Nós vimos lá pela BNT que é ideal que seja até 90 dias, tal, mas até 180 dias, ok. Então, quando eu falo tal produto é compostável, estou dizendo que aquele produto pode ser biodegradado, ok? E renovável, faz referência a uma matéria-prima que é renovável em 2 estações ou menos. Como assim, professora? Por exemplo, 2 vezes no ano, né? Milho, mandioca, bactérias. Então, elas se renovam rapidamente. Diferente quando a gente fala que não renovável, que demora muito tempo
para ter novamente isso, tá? Continuando. Nossa, professor, tem certeza que essa aula é de embalagem? É. A gente precisa desses termos para que a gente possa entender o que é uma embalagem biodegradável, ok? Então, aqui é um exemplo de biodegradação. Olha lá, uma garrafinha feita a partir de material biodegradável. Olha lá no primeiro dia, no 15º, no 28º, 35º, 42º, 45º, 55º, 64º e, né, 80º dia, olha lá. Então, aqui, depois de 80 dias, ela ficou em partículas, de acordo com o que é a BNT. Então, como que aconteceu isso? Através dos micro-organismos. Mas a gente nem enxerga eles, eles fazem tudo isso pela gente? Fazem tudo isso pela gente. E se essa embalagem não fosse biodegradável? Ih, rapaz, ia durar uns 100 anos. No mínimo, para que a própria natureza pudesse degradar isso. Tá bem? Então, um exemplo aí. Embalagens biodegradáveis, né? Coloquei aqui, embalagens de tinta usa 70% de polietileno de baixa densidade. Então, a gente já está substituindo, né, parte das embalagens, ou se não estamos substituindo totalmente, nós já estamos apresentando no mercado soluções. Como eu falei, algumas delas ainda são inviáveis economicamente, tá? Outras já podem ser utilizadas, estão começando a ser utilizadas, né? Tem alguma, professora, aí perguntaram para mim, professora, toda embalagem biodegradável é comestível? Não, nem toda. Algumas que vêm sendo desenvolvidas, além de biodegradável, elas podem ser comidas por nós, tá? Imagina, você compra uma bandejinha e você come o alimento e come a bandejinha também. Isso já é possível? Já é possível. Tá? Aqui um exemplo, né, que eu trouxe para nós. Protótipo de embalagem de cerveja, né? Em um dos protótipos, a proteção é uma fina camada de plástico feita de garrafas PET recicladas. O outro usa o polímero biodegradável PEF, polietileno 2,5 furandicarbolisato. Olha que nomezão. PET reciclada, professora? Já existe no mercado. A gente já está conseguindo trabalhar com PET recicladas. Mas as PETs recicladas, elas podem ser utilizadas diretamente para embalar um alimento? Não, ainda não. Pela legislação, as PETs recicladas, elas podem ser utilizadas como embalagem secundária. Ou seja, ela não tem contato direto com o alimento. Que nem aqui, ó, tem uma proteção exterior de PET reciclável. Então, ainda não conseguimos desenvolver um PET reciclável no qual o alimento pode ter contato direto com ele. Mas nós já estamos evoluindo bastante, né? Perto do que já tivemos, que não tinha assim nenhuma noção do que fazer com esse monte de PET que é gerado dia a dia, né? Olha só, quantas embalagens biodegradáveis que já se vê aí. Muitas são feitas de palha de cana, da própria cana, sabe? Bagaço, né? Aqui a aparência de filmes. Filmes biodegradáveis. Lá nós vimos, né, uma garrafinha biodegradável aqui, filmes. Então, a partir do processo de biodegradação, depois de 150 dias, eles ficam mesmo, tá? Diferente de nós, professor, mas isso aqui ainda tem bastante coisa. Tá, mas perto de um filme que é feito pela polimerização de plástico sintético, você não chega nem perto disso em 150 dias. Que sai em 150 anos você consegue isso. Tá? Então, é muito mais vantajoso a utilização de filmes biodegradáveis, pensando em sustentabilidade, pensando em consciência ambiental e tudo mais, tá? Falando aqui, as embalagens plásticas flexíveis, que seriam os filmes que a gente passa aqui em cima, apresentam uma espessura inferior a 250 micrômetros. Eu falei que esse micrômetro é 10 a menos 6 do metro. Então, imagina, 250 vezes 10 a menos 6 do metro. Olha como é fininho a espessura desses filmes, tá?
E esses filmes podem variar quanto ao número de camadas. Nós vimos que eu posso ter o processo de laminação, que é quando eu tenho... Mas mesmo nessa espessura pequena, eu posso ter várias camadas, professora? Posso. O processo de obtenção deles é diferenciado, o tipo e o número de polímeros. Então, às vezes, eu posso ter o que a gente chama de um monômero só. Né? Um tipo de polímero. É monômero aqui. Ou eu posso ter vários monômeros ligados, tá? Não entendi, professora, o que você quis dizer. Então, esse número de polímeros. Eu falei que o polímero, você dá origem quando você pega vários clipes e liga um no outro assim, ó. Então, um polímero que ele é feito de um tipo só, o composto químico ou a molécula química que dá origem a ele é de um tipo só. E quando eu posso ter filmes onde eu não tenho só um tipo de molécula misturada, eu tenho vários, eu posso ter um assim, um assim, um assim, aí volto para esse e tal. E por que existe isso? De acordo com a propriedade que eu quero que a embalagem desenvolva. Né? Falando, então, dos filmes biodegradáveis, olha lá. A poluição do meio ambiente devido ao descarte de filmes plásticos de polímeros sintéticos, sem nenhum controle, é um grande problema mundial. A maioria dos materiais de embalagem de alimentos são fabricados com polímeros não biodegradáveis à base de petróleo e sua eliminação representa um problema ambiental. A completa e ou substituição parcial desses materiais por polímeros biodegradáveis a partir de fontes renováveis, como biopolímeros, podem reduzir o impacto que esses materiais causam no meio ambiente. Então, como eu falei, os filmes biodegradáveis, assim como as embalagens biodegradáveis, elas vêm para diminuir o impacto ambiental. Professora, ainda não entendi qual que é a diferença de filme para embalagem. Opa! Filme seria o papelzinho, ou essa camadinha que recobre uma bandejinha, por exemplo, que nós vimos lá atrás? Né? Um plástico que recobre uma bandejinha, é um filme. Ou eu tenho aqui um pedacinho de, sei lá, uma barra de chocolate e eu embalei ele num filme. E a embalagem? Aí o próprio nome já diz, vai ser uma garrafinha. Olha que garrafa linda, meu desenho cada dia mais lindo. Vai ser uma garrafinha, a própria bandejinha, tá? Uma marmita, uma caixa de papelão, tá tudo bem a diferença entre os dois aqui? Então, posso ter tanto um quanto o outro biodegradáveis. Claro que a matéria-prima que eu vou utilizar aqui para fazer os dois são diferentes, né? Continuando aqui, olha lá. Os filmes e revestimentos biodegradáveis podem ser comestíveis ou não, como eu falei lá atrás. Filmes e revestimentos comestíveis possuem camadas finas de materiais comestíveis aplicados em produtos alimentares que desempenham um papel importante na conservação, distribuição e comercialização. Algumas das funções são proteger o produto contra danos mecânicos, físicos, químicos e microbiológicos. Seu uso em aplicações de alimentos e, especialmente, produtos altamente perecíveis, é baseado em algumas propriedades específicas, tais como custo, disponibilidade, atributos funcionais, propriedades mecânicas, olha que nós já estudamos, propriedades ópticas, brilho e opacidade, efeito de barreira, fluxo de gases, resistência estrutural à água e micro-organismos, além da aceitabilidade sensorial. Olha, tudo isso. Nossa, não entendi nada desse palavrão aí. O que está querendo dizer aqui? Que existe vários tipos de filmes biodegradáveis e cada um deles vai ser utilizado de acordo com o alimento que eu tenho, que se espera desse alimento. Ok? Quais são as características necessárias para uma embalagem biodegradável ser viável economicamente? Primeiro, ela tem que ter propriedade de barreira, contra vapor, contra gases, aroma, luz, gordura. Ué, professora, vapor e gás não é a mesma coisa? Tá? Geralmente nós utilizamos o termo vapor quando a gente fala em água. Água evapora. E o gases, os demais. Tá? Aromas, então ela tem que ter barreira para aroma, barreira para luz, barreira para gordura. Isso aqui nós falamos o que acontece, processo de rancificação.
Propriedades óticas, transparência e opacidade. O que é isso, professora? Tem que ser uma embalagem transparência, que eu consiga enxergar o que está dentro ali, né? Quando a gente vê lá uma bandejinha, um tomatinho lá embalado. Tá, o que acontece? Eu consigo enxergar o tomate ali dentro, ele tem que ser transparente. Resistência mecânica, tem que ser capaz de resistir aí contra as flexões, os rasgões, nós vimos tudo aí e tudo mais. Termossoldagem, porque a maioria das bandejas elas são, né, por termossoldagem, equipamento que faz isso, então ela tem que ser resistente a isso. Resistente à temperatura por conta dessa termossoldagem, agentes químicos, propriedades antiestáticas e ser capaz de ter impressão gráfica sobre ela. Porque na impressão gráfica nós vamos ter as informações referentes ao material, né? Ou referente ao alimento. Então, eu tenho que ter uma embalagem biodegradável, ela tem que ser capaz de eu ter essa impressãozinha aí. Bom, nós temos... Tá ali, ó. As embalagens biodegradáveis, elas são divididas em agropolímeros, tá? E poliésteres biodegradáveis. Os agropolímeros, então, são esses carinhas aqui, ó. São os polissacarídeos, tais como o amido, né? Celulose e derivados, a pectina, a quitosana, né? Podem ser também proteínas e lipídios, então, de origem animal, gelatina, caseína, de origem vegetal, zeína, glúten, ceras, todos esses são matérias-primas que podem ser utilizadas para fazer embalagens biodegradáveis. Então, eles são renováveis, que nós vimos que renovável é que tem um ciclo de vida curto, tá? Geralmente, a gente tem utilizado muito amido, tá? Nós vamos ver ali no slide mais para frente. E eu tenho poliésteres biodegradáveis. Então, aqui, agropolímeros também lá da agricultura. E eu tenho os poliésteres biodegradáveis. Então, aqui como exemplo, produtos de síntese biotecnológicas, que são os polilactídeos, como o PLA, que é sintético, mas é renovável. E eu tenho os derivados do petróleo, né, que são esses polímeros nos quais nós fazemos os plásticos atualmente. Então, eles não são renováveis. Então, aqui, nós trabalhamos com biodegradável aqui em cima e aqui embaixo não, tá? Então, esse que tá em verdinho é o futuro nosso, tá? Nós não Qual que é a diferença de sintético para natural? Sintético é feito em laboratório, é feito em indústria, em larga escala. Natural não, a gente pega do ambiente. Então, nós estamos cada vez mais focados em utilizar matéria-prima do ambiente, não mais feita em laboratório. Isso para embalagens, tá bem? E, ó, para vocês terem uma ideia do que acontece com a embalagem biodegradável. Então, eu tenho um polímero, como eu falei, ó, que são várias moléculas unidas, né, vários bloquinhos. Aí, na presença, então, se ele é biodegradável, os micro-organismos vão degradá-lo. Então, vai juntar os micro-organismos, vai juntar luz, água, calor, oxigênio, força mecânica, e esse polímero vai se degradar em frações menores. Em condições aeróbias, ou seja, em presença de oxigênio, tá? Os micro-organismos vão fornecer para nós a biomassa e alguns outros vapores, olha lá, CO2 e água. Em condições anaeróbias, ou seja, na ausência de oxigênio, vai fornecer para nós biomassa e metano, tá? Aqui nós temos o processo em condições aeróbias, nós chamamos o processo de compostagem, que nós vimos lá atrás. E na ausência de oxigênio vai ser o processo de biodigestor. Acho que vocês já viram falar nisso, né? O biodigestor, ele gera gás metano, além de biomassa, que também pode ser utilizada como fertilizante. E esse gás metano pode ser utilizado como gás combustível, tudo bem? Na compostagem, a gente tem como produto, que a gente não libera para o ambiente esses gases e faz uso dessa biomassa. Então, a embalagem biodegradável, ela passa por esse processo. Então, a quebra do polímero na presença desses ambientes aqui
tá bem? E aí dá origem a esses dois, dependendo das condições, na ausência ou na presença de oxigênio, tá? Então, por que eu falei que o amido tem sido muito estudado? Se você for ver vídeos no YouTube, reportagens sobre embalagens biodegradáveis, não está falando sobre o amido, porque ele é uma fonte renovável, né? A gente tem acesso a fácil, eu vou lá, planto, colho, planto de novo, colho de novo, e assim sucessivamente, é muito difundido na natureza e é de baixo custo. E aí nós temos, o amido, ele é formado por duas estruturas. Quais são elas? A amilose e a amilopectina. A gente fala que a amilose é uma cadeia linear, ó, enquanto que a amilopectina é uma cadeia ramificada. Não se assustem que nós vamos ter, lá no terceiro módulo, tá uma matéria que se chama Tecnologia de Produtos Amiláceos. Nós vamos estudar um semestre só sobre o amido, as principais fontes, aí aonde nessa matéria a gente vai estar aprendendo, né, só para deixar vocês aí curiosos, que quando eu falei a gente vai aprender a fazer o macarrão, a gente vai aprender a fazer biscoito, bolacha, pão, tudo isso aí, né, a partir do amido, principalmente do amido que vem do trigo, tá? Então, o amido, ele tem sido estudado por conta dessas vantagens aqui. Porém, ele tem desvantagens, como tudo na vida. Nós temos vantagens e desvantagens. Qual é a primeira? Hidrofílico. Fílico significa que ele gosta de água. Então, ele absorve água para si. Segundo, as propriedades mecânicas dele não são tão boas assim. Ele acaba rasgando com facilidade, vamos dizer. E a processabilidade dele, a gente não consegue fazer ainda em grande escala. Ainda é um grande problema. A gente consegue fazer em pequenas escalas, em protótipos é muito bom, mas em grandes escalas ainda não consigo. Por isso que eu estou te falando, falei para vocês que tudo isso aqui é novo, é caráter informativo. Pode ser que daqui essa aula, se eu for ministrar ela daqui a 10 anos, com certeza, tudo que eu estou falando aqui vai estar sendo diferente para os meus alunos, né? Quizá para os filhos de vocês, ou vocês estando no meu lugar ministrando aula para outros alunos. Já pensaram nisso? Vamos lá. Com relação aos poliésteres biodegradáveis, nós falamos que são os sintéticos, né? Então, o problema deles é o custo. Tem esse aqui, esses dois tipos aqui, o Brasil já produz, né? Ele tem essas características, ó, alto ponto de fusão, são fibras frágeis, alta cristalicidade, tá? Esse PCL permite blendas. O que significa essa blendas? Significa mistura. Então, misturar um polímero com o outro, tá? Esse aqui tem boa resistência física, fácil processabilidade. Esse outro aqui é um filme quebradiço, tem um elevado ponto de fusão. Então, esses são, né, já filmes que estão sendo feitos de forma biodegradável. E mesmo com essas essas desvantagens, ele ainda é melhor do que os poliésteres que não são biodegradáveis, né? Porque daí a gente não consegue degradar ele com facilidade, então toda a parte de impacto ambiental e tudo mais. Certo? Tô acabando, aguenta aí. Então, aqui um exemplo do poliéster, né, biodegradável. Esse aqui, o BPAT, tá? Então, quando eu falo, olha como é a estrutura dele. Tá? Ele é formado por dois monômeros. X, essa parte aqui é uma, e essa parte aqui é outra. Se a gente continuar aqui, como a gente continua, qual que vai ser o próximo aqui? A gente coloca o X de novo, e depois a gente coloca um Y, aí coloca um X, coloca um Y, coloca um X, e coloca um Y, tá? Então, essa é a estrutura química deste biopolímero, né? Perdão, poliéster biodegradável. Ele é feito de forma sintética. Professora, tem que decorar essa fórmula aqui? Obviamente que não. Eu só trouxe a caráter de ilustração para vocês. Tá? Aqui, tá acabando, como eu falei. As blendas, então, poliméricas que estão sendo feitas é o seguinte. As indústrias, eles têm utilizado o amido,
que é renovável e natural, com poliéster, que é renovável sintético. E feito a mistura dos dois e tendo bons resultados. Tá tendo mais estabilidade do que só o amido, tá? A redução de custos está sendo melhor porque o amido é de baixo custo e esse é de alto custo. Tá? Eu consigo barreira ao vapor de água, porque por mais que o amido seja hidrofílico, o poliéster não é. Então, esse aqui tem sido o nosso futuro, em fazer blendas ou fazer mistura de filmes plásticos aí, utilizando parte natural com parte sintética. Tudo bem? Acho que esse é o último. Não. Aplicação em alimentos, né, desses filmes aí. Embalagens secundárias, embalagens laminadas, para fast foods, comestível. O que esses vegetais NMP? São vegetais minimamente processados. O que são vegetais minimamente processados? Por exemplo, eu sou muito preguiçosa na cozinha. Nossa, professor, mas você ensina os outros a cozinhar? Não, não ensina a cozinhar, ensina a processar alimentos. Mas eu mesmo sou muito preguiçosa. Então, por exemplo, quando eu morava sozinha, eu ia lá no mercado, eu comprava já couve cortadinha, sabe? Eu comprava a mandioca descascada. Por quê? Esses são exemplos de vegetais minimamente processados, porque eu tenho preguiça, né? Então, a gente tem que embalar esses vegetais e esses filmes biodegradáveis são utilizados para isso. Ok? Desafios, então, no futuro. Qual é o futuro das embalagens biodegradáveis, não só dos filmes? Reduzir custo. Reduzir custo para quê, professora? Ué, para tornar acessível. Que por hora, como eu falei, é interessante, mas é inacessível porque o custo é alto. Incorporação ainda de substâncias ativas, porque as embalagens biodegradáveis nesse momento, elas não são embalagens inteligentes como nós vimos na aula passada. Tudo bem? As embalagens inteligentes como nós vimos na aula passada eram embalagens que não eram biodegradáveis, eram embalagens normais, né? Então, o desafio é a gente conseguir unir o biodegradável com substância ativa ainda. Melhorar a propriedade de barreira mecânica, aumentar a estabilidade e ter uma legislação específica que a gente não tem ainda. Tudo bem? Agora eu acho que sim. Vamos lá, voltando aqui. Estou voltando, vou parar a gravação.